Tem muita gente que ainda acha que esse assunto é um estereótipo, é um motivo de loucura. Minha avó dizia, na verdade minha mãe também dizia, que quem estuda sobre o fim dos tempos fica louco. Não pode ler Apocalipse. Quem lê o livro de Apocalipse provavelmente vai enlouquecer, quando na verdade não é isso, né? Deus não quer o nosso mal, pelo contrário, Deus quer a sua família unida, quer a sua família bem, né? Mas em meio a todo esse tempo que nós vemos vivendo e a tudo que já foi predito desde o passado até os dias de hoje, é necessário que a palavra de Deus se cumpra. E dentro do cumprimento da palavra de Deus, há inúmeras profecias a respeito do fim dos tempos e que as coisas não ficariam tão bem assim em um curto período de tempo até que Cristo retorne sobre a terra. E é exatamente sobre este período onde nós estamos começando a entender cada vez mais ao longo do cumprimento das primeiras profecias. As seguintes vão se tornando mais claras e a gente começa a compreender melhor como o fim vai acontecer. Tá bom? Então o objetivo dessa noite é trazer entendimento para aqueles que já estão acompanhando a nossa série de cultos às quartas-feiras, quanto aqueles também que estão chegando agora aqui também na nossa série. Provavelmente pode ser que nós venhamos continuar essa série alguns outros dias por aqui, como pode ser o Senhor nos abençoar, nos dê esse privilégio de nós voltarmos para a comunidade. Mas de qualquer forma, fique ligado às nossas redes sociais, ao nosso Facebook, ao nosso Instagram. Eu já quero te pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube. É muito importante você entender que essa é a nova plataforma na qual nós vamos estar operando e trazendo muita informação para você, né? Como o pastor Eduardo falou, nós já vamos estar lançando esse vídeo daqui a alguns dias também no YouTube, e é muito legal se você conseguir estar ouvindo através de lá, compartilhando. Então já compartilha essa live com seus amigos, compartilha essa live com as pessoas que também têm dúvidas sobre o fim dos tempos, e a gente vai conseguir estar trazendo maior entendimento para todos nós. Cara, eu acho legal a gente deixar claro para o pessoal agora que existem várias linhas teológicas, vários pensamentos teológicos, mas para que a gente possa iniciar esse tempo, eu acho que é legal a gente deixar claro para eles, Eric, que a gente vê escatologia de um modo futurista, eventos que vão acontecer. Nós acreditamos que algumas coisas aconteceram, mas a grande maioria dos eventos eles vão acontecer. Então nós acreditamos de forma literal nos eventos descritos em Apocalipse, descrito em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, mas eventos futuros. Então é muito legal a gente deixar claro para eles nesse momento de que as coisas que nós vamos narrar, nós acreditamos que eles vão acontecer em uma ordem cronológica e de maneira futurista. Então assim, a nossa linha escatológica acredita em eventos futuros. Então acho que esse é o primeiro passo para que a gente possa começar a conversar com o pessoal que está com algumas dúvidas, que está com alguns questionamentos. Então nós pensamos escatologia de um modo futurista, de uma forma literal das coisas, em uma ordem, em sequências, 7 sequências, Sim. 3 vezes se repetindo, né? Então nós acreditamos escatologia dessa maneira. Então agora a gente vai começar a entrar em alguns assuntos para que você consiga entender um pouquinho mais. A gente vai tentar ser um pouquinho profundo e rápido ao mesmo tempo para que vocês consigam entender tudo isso, né, Eric? É isso aí. Quando a gente vai pensar na ordem cronológica dos fatos, é que começa a ter as principais dificuldades de entendimento. Porque quando nós vamos falar de cronologia sobre o contexto apocalíptico, é muito difícil, porque as ordens não são narradas propriamente em uma ordem sequencial quando olhadas sobre os outros livros da Bíblia, né? Então há fatos que é inerentes para qualquer linha teológica, né? Jesus vai voltar, os mortos vão ressuscitar primeiro, haverá um milênio, a nova Jerusalém descerá, e dentro desse entendimento há concordância. O problema é em que ordem todas essas, e o arrebatamento. Dentro dessa ordem, em que momento todas essas coisas acontecem? Existe um arrebatamento oculto, 2 arrebatamentos, 3 arrebatamentos? Não existe arrebatamento? Jesus realmente volta, não volta? Então a ordem que esses fatos acontecem é o que gera a maior divergência teológica e escatológica, principalmente em todas as linhagens. Hoje nós temos aí mais de 7 linhas teológicas, todas com inúmeras bases bíblicas para se fundamentarem, né? Dentro do que nós entendemos, primeiro de tudo, Apocalipse capítulo 1 vai dizer assim que esse livro foi destinado às 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje
está basicamente localizada aí na Turquia. Ásia Menor, são 7 igrejas, no qual João, o apóstolo João, já estava ilhado em Patmos. Ele havia sido, era um mártir da igreja, posso considerar como mártir, porque João ele foi para ser morto. Na verdade, quando o império tentou matar João, não consegue matar João quando coloca ele sobre até um líquido quente. Alguns dizem que é óleo, outros dizem que é água quente, e João milagrosamente não morre. E a forma que o império entende de conseguir tirar João de cena é ilhá-lo na ilha de Patmos, literalmente onde os presos eram levados. E lá, no lugar de prisão, no lugar de exílio, é onde Deus se revela por meio de Cristo. E o início de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo a João. Eu acho que isso é bem legal ressaltar com o pessoal, porque a grande dúvida do pessoal que você até falou no começo, que muitos tinham medo de ler Apocalipse, que se você ler Apocalipse você fica louco. Então, ler Apocalipse tem esse entendimento, Eric, é muito bacana, porque não é simplesmente discernir os tempos ou os fatos, mas a grande loucura de estudar escatologia é entender a revelação de quem Cristo é agora. É ser apaixonado pela revelação de quem Jesus é agora e sobre o que Ele está fazendo. Exatamente. Então acho que o mais legal de estudar escatologia hoje não é discernir os tempos, mas é se apaixonar por Jesus, porque o livro de Apocalipse é a revelação de quem Jesus é. Exatamente. Tanto que você tocou num ponto que é crucial. Todos nós nos prendemos à ordem dos fatos, mas Jesus, de Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 4, ele não fala do fim, ele só fala dele mesmo. Exato. Então, assim, embora há alguns vestígios de alguns pontos que ele vai levantar, tudo mais, sobre a glória de Deus, sobre como está algumas coisas concernentes ao mundo espiritual, mas ele não revela o fim, ele revela ele mesmo. Exatamente. Então, isso é o mais precioso. Então, Jesus gasta 4 capítulos falando dele, enquanto as próximas ordens vão ser destinadas em capítulos poucos, em versículos. Então, esse é o objetivo, como o Eduardo falou, realmente revelar Jesus Cristo. E o versículo se segue dizendo assim, bem-aventurado aqueles que ouvem e aqueles que leem, ou melhor dizer, aqueles que leem e aqueles que ouvem. Exatamente. O livro de Apocalipse não foi para ser oculto, ele foi para ser revelado realmente. Tá? Então, quando eles dizem bem-aventurado aqueles que leem, é aqueles que entendem a linguagem original grega na qual foi escrita. Tá? Então, mas naquele período, boa parte do povo não sabia ler. E é importante nós guardarmos isso, por quê? Porque Deus está dando uma carta a um povo que não sabe ler. O que dirá mais esse povo conseguir entender a dificuldade da ordem desses fatos. Então, guarde isso. Primeiro ponto, Jesus está querendo se revelar. Jesus não está querendo ocultar. E segundo ponto, ele está escrevendo uma carta para aqueles que sabem ler, mas se importando também com aqueles que ouvem. Ambos são bem-aventurados. Né? Legal. Isso é muito bom. E já entrando numa questão mesmo da ordem dos fins, com o que nós temos vivido hoje, né, o pastor Eduardo ele falou de algo que eu acho que é muito legal. Nós estamos estudando essa série há algumas semanas e coincidentemente veio essa epidemia exatamente no momento onde nós estudávamos sobre que isso iria acontecer. Né, parece coincidência. Parece coincidência. Né? E gera esse transtorno, porque a preocupação das pessoas é dizer, nossa, um dos cavalos está se levantando. Tem muita gente falando isso agora. Para dizer que agora vai matar. Jesus está voltando, Jesus volta agora é o sinal de que Jesus está voltando. Muita gente se levantando falando essas coisas. Deus está irado com o mundo. Exato. E porque Deus está com tanta raiva do mundo, Deus decidiu derramar uma praga sobre o mundo, quando na verdade não é assim que as coisas funcionam. Né? Até mesmo nós vamos dar algumas citações bíblicas para vocês anotarem e lerem, tá? Porque nós não temos tempo hábil para entrar em todos os assuntos, mas Daniel capítulo 9 e Mateus 24, eles vão trazer citações sobre algo que as mulheres vivem na sua própria... Nós sabemos disso que nós nascemos, que é as dores de parto. Né? Então, quando nós vamos ter esse contexto a respeito das dores de parto, tanto Daniel quanto o próprio Jesus vai citar a respeito de que o fim é como contrações de um parto. Elas começam como sinais, como
pontos como o corpo contrações sendo preparado para gerar o Cristo, né? Exatamente, o corpo sendo... E você falou algo que é muito legal, né? Eu vou até puxar essa situação. O próprio Jesus, né? Logo no final do Apocalipse, no capítulo 19, no capítulo 20, ele vai trazer essa citação a respeito disso. Quando Jesus propriamente volta, ele vai dizer isso: um anjo vai gritar do céu: pode ir e ceifar, porque a vinha já está madura. Então, realmente, o corpo da mulher, ele tem que se preparar, o filho tem que se posicionar para poder realmente vir à luz, né, que é o objetivo. E quando nós vamos falar do Apocalipse, ele usa o próprio ventre da mulher para exemplificar a ordem dos fatos. Nós começamos com o princípio de dores, nós passamos para a intensificação das dores e nós temos as fortes contrações para que então nasça o filho, tá? E dentro desse contexto, a respeito, usando como base o próprio princípio das dores, nós vamos começar a ver que Cristo profetizava a respeito disso, né? Mateus capítulo 24 vai dizer que chegará um tempo em que haverá sobre a terra pestes, pragas, terremotos e diversas outras coisas que irão trazer terror sobre o povo. Mas fiquem calmos, porque isto é apenas o início. Fiquem calmos, porque este é apenas o início, o começo das dores de parto, né? E quando nós vamos falar a respeito do começo, quando nós pensamos sobre isso, o que nós vemos? Nós vemos pragas, pestes, mas calma, ainda não é o tempo. Calma, gente, tem muita gente achando que agora é o tempo do Senhor, a hora do Senhor. Nós não acreditamos, como o Eric acabou de escrever, como Jesus fala lá em Mateus 24, nós acreditamos que agora é apenas uma contração de treinamento. Isso é muito legal, cara. Exatamente. Porque uma das coisas que eu vejo de modo prático para a gente discutir a Bíblia é que o corpo está se debatendo e não está sabendo responder da maneira correta. Esse é mais um sinal de que é apenas uma contração de treinamento. Então, a gente precisa aproveitar esse momento para nos realinharmos, para nos reestruturarmos para aquilo que vai vir. Então a gente não entrou no período da grande tribulação, é apenas um período que nós estamos dentro do princípio das dores. Então a gente precisa se alinhar para esse tempo. Uma das coisas que o Eric falou e que eu quero trazer clareza para vocês é que tempo nós estamos vivendo, cara. A gente entrou no período da grande tribulação, agora que a peste está sendo espalhada, é agora que um quarto da população vai morrer, o cavaleiro amarelo foi solto, o que está acontecendo? Então assim, nós acreditamos, até conversando com o Eric aqui, nós acreditamos que estamos vivendo agora os dias de Joel, cara. Os dias de Joel, até separei um texto que eu quero ler para vocês, que está lá em Joel 2,5, que diz assim, cara, olha só que legal. Ele diz assim, ó, Joel 2,15, perdão: tocai a trombeta em Sião e decretai um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni o povo e santificai a comunidade, ajuntai os anciões, reuni os meninos e as crianças de peito, saia o noivo do quarto e a noiva do seu aposento. Então o que a Bíblia está falando é que até aqueles que estão em lua de mel agora estão impossibilitados de ter a sua lua de mel. Por quê? Porque agora é um período. Olha o que diz o verso 17 de Joel 2,17, diz assim: chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor entre o pórtico e o altar. O Senhor poupa o teu povo e não as entregue a tua herança ao vexame, para que as nações não zombem dele. Porque diria dentre os povos: aonde está Deus? E não é, cara, eu vi isso no Instagram hoje, o dia todo e ontem. Aonde está Deus? Cara, Deus está no mesmo lugar onde ele estava quando Jesus foi crucificado. Exatamente. Cara, ele está no mesmo lugar. Mas a gente precisa entender o que Joel se levanta para dizer. É um tempo onde os sacerdotes não podem mais sacrificar. É um lugar onde se falta oferta. E agora ele diz assim: vocês não rasguem mais as vestes. Não é tempo mais de rasgar a veste, não é mais tempo de situações públicas, mas é tempo da gente rasgar o nosso coração. É tempo da gente rasgar o nosso coração. Então está falando do quê? Está falando de uma situação interna que nós precisamos resolver. Porque por muito tempo a gente fez conferências, ajuntamentos,
situações públicas, aonde as pessoas de fato não sabiam o que estava no nosso coração, mesmo que Deus estava se movendo em tudo isso. Mas a Bíblia diz agora que é o tempo que nós acreditamos, que é o tempo da gente se humilhar, é o tempo da gente abrir o nosso coração, da gente pedir perdão pelos nossos pecados, da gente entender que não é o externo, mas é o interno agora. Então nós acreditamos que esse é o período que, como treinamento, o Senhor está nos colocando de forma reclusa em casa, para que a gente possa se humilhar, para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa ler a palavra e as pessoas não estão entendendo. As pessoas estão achando que Jesus volta agora, mas não é o tempo. Agora é o tempo de humilhação, é o tempo de arrependimento, é o tempo de rasgar o coração. É isso que eu acredito. Exatamente. Quando a gente vai olhar para o cenário da antiga aliança, é muito legal que todo fim ele é muito próximo do que a gente vai ver na antiga aliança. Tanto que propriamente ao longo das semanas que vocês forem nos acompanhar, vocês vão que nós vamos entrar em alguns outros assuntos que você vai se lembrar muito, principalmente do êxodo do Egito. Quando nós olhamos para o êxodo, quando Moisés é chamado inicialmente por Deus e aparece no meio da sarça, qual é o reflexo de Deus? Tenho visto meu povo sofrer no Egito. Então havia sofrimento no meio do povo já. Deus já havia o povo clamando realmente no meio do Egito. O cenário onde nós estamos hoje é como esse cenário, onde nós também, assim como o povo hebreu, está clamando, está intercedendo, está se humilhando diante do que nós estamos vivendo, clamando a Deus. Mas Deus, assim como testifica com Moisés, tenho visto a aflição do meu povo, Deus continua agora também testificando sobre o seu Espírito a nós, tenho visto a aflição do meu povo e em breve eu vou voltar. Nós vamos ver novamente esse cenário acontecendo outras vezes na Bíblia, quando nós vemos Jerusalém sendo sitiada no segundo exílio. O primeiro exílio é o exílio de Daniel, e após esse exílio de Daniel nós vamos ver Jeremias convivendo no mesmo período praticamente, assim como Ezequiel, e eles clamavam a Deus para que Deus nos consolasse, tivesse misericórdia e que o povo se levantasse em oração e intercessão sobre esse tempo. Então veio o primeiro exílio com Daniel. Depois nós vamos ver novamente isso acontecendo com o segundo exílio, que acontece quando nós vamos perceber que Neemias está no cenário em que Jerusalém foi sitiada já em um outro tempo, e o texto de Neemias vai começar dizendo: vi então as portas de Jerusalém queimadas e a cidade e os muros destruídos. Então me sentei, chorei e lamentei e pranteei. Então esse cenário é como o nosso cenário de hoje. Nós ainda não estamos vivendo o fim, mas nós estamos como Neemias, como os profetas, chorando, lamentando e intercedendo. Até abrindo um paralelo com o que nós estamos vivendo, é muito coincidência da nossa parte enxergar que Deus está trazendo o povo de volta para suas casas, exatamente no mesmo período em que o povo estava recluso nas suas casas após a morte de Cristo. Nós estamos aí na quaresma, coincidentemente no mesmo período que a quarentena. Então nós estamos entendendo que Deus não está trazendo juízo sobre o povo, Deus está alertando o povo para que ele se volte ao jejum, volte ao choro, à lamentação e principalmente volte-se ao arrependimento. Deus está chamando o povo para se arrepender dos seus pecados, e todas as vezes que Deus faz isso na história, Deus traz uma reviravolta no meio do seu povo. E quando nós vemos esse cenário, como o pastor Du falou a respeito de Joel apresenta esse cenário da mesma forma, mas no capítulo 3 ele diz que haverá dias em que se haverá um grande derramar do Espírito Santo de Deus. Então nós acreditamos que nós estamos sim em dias de crise, mas não é o fim. Mas no meio dessa crise, Deus está nos levantando para voltarmos ao secreto, voltarmos aos nossos lares para orar, para jejuar, para lamentar pelo noivo. O mundo não está bem, não pelo coronavírus. O mundo não está bem porque Cristo está ausente. Exatamente. Esse é o principal ponto que nós como igreja temos que entender. E pela ausência de Cristo, nós voltamos para os nossos lares, e se Deus quiser, Ele traz uma praga para o mundo inteiro, para que o mundo volte para o seu secreto.
E dentro desse contexto, nós começamos a entender que esses primeiros lapsos citados em Joel, e também vai ser citado também em Zacarias, muitas vezes também, é o início disso tudo. E tanto Daniel quanto Zacarias também vão profetizar algo que vai nos distinguir e nos fazer entender melhor o tempo. Bom, se nós temos alguns cenários, princípio de dores, intensificação de dores, fortes dores, quando é que a igreja vai entrar no fim propriamente? Quando é que nós vamos realmente entrar na intensificação dessas dores de parto? Nós temos um termômetro citado nas escrituras, né? Nós estamos deixando essas bases bíblicas que o Eduardo citou e eu também estou citando, que é Daniel capítulo 9, Zacarias capítulo 9 e capítulo 14. Eu também quero citar para vocês que o ano 70 depois de Cristo, assim como Jesus profetizou que Jerusalém seria destruída e não haveria pedra sobre pedra, nós também acreditamos e vimos isso acontecer com Roma, quando Roma sitia, propriamente vamos dizer assim, em termos Roma, juntamente com outros contextos, outros clérigos, sitiam a cidade de Jerusalém, destroem a cidade de Jerusalém e os judeus se espalham por todo o mundo, e aí inicia uma grande parte também da perseguição. Mas o que isso tem a ver com o fim? Bom, tem a ver com o fim, porque o fim começa quando o templo que foi destruído é reconstruído mais uma vez. Este é o nosso termômetro. Eu estava estudando uma reportagem, né, em 2015 e 2016 propriamente, um dos governantes de Israel levantou o ponto em que comunidades judaico-messiânicas, comunidades judaicas ortodoxas estavam desejando reconstruir o templo do Senhor, né, o tabernáculo do Senhor, e então o governo se posiciona realmente. Haverá uma reconstrução e está há pouco tempo de acontecer. Um dos nossos principais termômetros é a Bíblia, e a Bíblia vai dizer em Daniel capítulo 9, Zacarias, que haverá sim o fim, quando então se for reconstruído o templo que seria destruído. E Jesus, quando profetiza isso, 70 anos após sua morte, acontece realmente a destruição do templo. Mas agora, quase 2000 anos depois, o templo que foi destruído está para ser reconstruído. Então esse termômetro, pessoal, essa pedra angular necessária para a reconstituição de todas as coisas, também é um profético de que Cristo está voltando. Então guarde isso. Quando nós vamos entrar no fim, um dos termômetros claros e fácil de distinção para nós é a reconstrução do tabernáculo, do templo do Senhor, onde eram oferecidos os sacrifícios, ok? Então, não sei se o Eduardo quer falar alguma coisa sobre isso. Não, acho que é legal a gente dar maneiras práticas para o pessoal se mover em meio a tudo isso também. Porque uma das coisas que nós falamos aqui eu não sei qual é a sua linha, não sei se a maioria do pessoal que está nos acompanhando aí da comunidade, mas quantas vezes nós oramos repreendendo situações como, por exemplo, vamos repreender o migrador, vamos repreender situações, mas nós precisamos ter o termômetro de quem é que está fazendo. Então, o que a gente estava dizendo em Joel 2 diz assim, mas agora diz o Senhor, convertei-vos a mim todo o coração com jejum, com choro e com pranto, rasgai o coração e não as vestes. Convertei ao Senhor vosso Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em amor, arrepende-se da desgraça que Ele enviaria. Então, eu acho que o legal é a gente entender como nós devemos se mover agora nesse período de oração, porque repreender o que talvez está acontecendo, o que nós cremos que está acontecendo, é repreender aquilo que Deus quer fazer. Então, muitas vezes, principalmente nós do Brasil aqui, quantas vezes a gente fala, não, nós temos que repreender o devorador, repreender as situações difíceis, a gente não tem musculatura para fazer porque é o inimigo. Mas não é o inimigo que está fazendo, cara, é o próprio Deus que está fazendo. E quando a gente repreende, a gente não está repreendendo o inimigo, a gente está repreendendo a ação do próprio Deus. Então, está alinhado com esses acontecimentos, está alinhado com o coração de Deus. Por quê? Porque nós precisamos responder em oração de maneira profética aquilo que Deus está fazendo. Então, pedir para ir embora aquilo que Deus está fazendo é muito perigoso. Ou colocar na ação de Deus
que é o inimigo que está fazendo, quando na verdade é o próprio Deus que está fazendo. Exatamente. Então aprender a se mover em oração agora nesse tempo é muito importante, que é uma das coisas que nós acreditamos também, que o tabernáculo de Davi se levantaria nos últimos dias. Então nós precisamos aprender a orar, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos cantar, nós precisamos profetizar. Então como nós fazemos isso? A partir de ler a Bíblia. Se a gente não conhece a Bíblia, a gente vai orar situações do nosso coração. Então o primeiro ponto para você entender, que a gente vai voltar lá no princípio de estudar a escatologia, é conhecer as Escrituras, conhecer o próprio Cristo. Porque quando nós conhecemos a Cristo e a Escritura, nós oramos aquilo que é a vontade de Jesus, que está intercedendo diante de Deus. Então qual é o nosso posicionamento para esse tempo, de maneira prática, para se mover nesses dias? É saber orar, é saber interpretar as Escrituras, é cantar. Então esse é o tempo. Nós estamos angustiados com as aflições, estamos vendo um monte de gente se debatendo na internet, na televisão, um monte de gente brigando já, mas o posicionamento correto, meus irmãos, é oração, jejum e pranto, para que talvez Deus tenha misericórdia de nós, mas colocar uma movimentação de Deus como ação do inimigo, isso é muito perigoso, cara. E nós fizemos isso por muito tempo. Situações no qual Deus quer trazer musculatura para a gente fala assim: Senhor, afasta de mim, tira de mim essa dor. Mas é o próprio Deus que está querendo nos fortalecer e trazer musculatura para a gente. Então, saber discernir essas ações, isso é muito importante de maneira prática para a gente se mover. Uma das coisas que eu quero falar também de maneira escatológica eu não entendo nada de escatologia, eu queria aprender um pouco de escatologia, tudo que vocês estão falando para mim, minha cabeça está estourando. Então assim, uma maneira legal de você entender escatologia é lendo aquilo que Jesus falou quanto ao fim dos tempos, que são 3 textos que ele fala nos evangelhos, que é Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, né? De forma mais densa e mais sistemática ele fala em Mateus 24, de uma forma mais rasa em Marcos 13, mas ali todos os fatos vão se encaixando. Então é muito legal a gente começar a ler esses textos. Leia Marcos 13, começa assim, Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24, que aí você vai conseguir ter um panorama daquilo que Jesus está falando que vai acontecer no fim. Mas, cara, o conselho que a gente quer te dar para esse tempo, a gente vai começar a falar agora assim, mais Bíblia falando, mais conteúdo, mas de maneira prática, para você se mover agora nesses dias, peça musculatura e revelação para o Senhor, porque senão você vai colocar na mão do inimigo aquilo que Deus está fazendo. Exatamente. Que é o que a igreja fez por muito tempo, entregou para o inimigo as coisas que eram de Deus, como isso daqui que está aqui no fundo, como a arte que se movia dentro da igreja. Nós, através do protestantismo, tiramos a arte da igreja. Então nós precisamos recuperar aquilo que é a ação de Deus e não dar para o inimigo aquilo que não é do inimigo. Então nós precisamos assumir o nosso lugar de intercessão e oração, jejum e pranto. Então acho que isso é muito importante para os nossos dias, né, cara? Exatamente. E uma das grandes coisas também que gera muita preocupação é a questão econômica que nós vivemos hoje, né? Exatamente. O medos de guerras, medos de conflitos, né? A gente olha no supermercado as pessoas brigando, nós olhamos hoje para o nosso cenário, presidentes de governos em conflitos. E a Bíblia, ela diz algo, em Mateus capítulo 24 também, até se você quiser deixar esses textos aí já guardados para você, o versículo 6, ele diz algo incrível, vai dizer assim: vocês ouvirão falar de guerras, ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Olha o que Jesus está dizendo, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não é o fim. Eric, meu Deus, se esse não é o fim, como é o fim? Sim, exatamente. Uma coisa que nós sempre dizemos é: as coisas podem piorar. E vão piorar. E muito. Eu acho que isso é deixar claro pro pessoal. Eu escutei assim, eu conversando com alguém hoje, eu falei assim: mas essa não é a grande tribulação? Eu falei: não. Ela falou assim: então como vai ser? Eu falei: vai ser muito pior, cara. Então a gente precisa se preparar. Cara, se em meio ao princípios das dores, nós estamos se comportando dessa maneira tão infantil, que eu até disse para a menina que era assim: cara, para mim a igreja hoje é uma adolescente
que acha que tem razão de muita coisa, mas que não passou por nada. Mas o que testa o coração do homem maduro são os problemas. E essa igreja aborrecente de hoje, que não passou por nada ainda, está achando que está passando por algo terrível, mas ainda não é, cara. Não é o fim. Mas o que vai testar o nosso coração são essas pontuações de treinamento. E isso só mostra o quanto nós não estamos prontos ainda para aqueles dias. Só você pensar, quando alguém está numa contração, qual que é o reflexo dela? Ficar atento, se preparar, prepara a bolsa, prepara suas roupas, prepara suas vestes, deixa as roupas da esposa pronta na mala, já deixa o carro com a gasolina, com o tanque cheio, já coloca a rota do hospital, já deixa tudo preparado, porque ela sabe que em pouco tempo haverá a luz, as contrações irão se aumentar, mas se ela não estiver preparada hoje, ela não vai conseguir lidar. E eu trago esse entendimento porque as coisas realmente vão piorar, mas nós temos que entender que Deus não está nos dando informação para nos amedrontar. Deus está nos dando informação para nos preparar e está nos condicionando por meio dele suportar todas essas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem não está em Cristo, obviamente, vai entrar em pânico, vai ter medo do que está acontecendo, vai ter medo do coronavírus, vai ter medo do que vai acontecer. Mas quem está em Cristo entende todas essas coisas. Mais uma vez eu volto a dizer, bem-aventurado, bendito, em paz está aquele que entende essas coisas. Porque quem entende essas coisas sabe que mesmo em meio à dor, meio mesmo à dificuldade que nós podemos passar, Deus não irá nos desamparar, não deixará de estar conosco, ok? E algo que eu quero dizer, no versículo 7 ele vai dizer, nação guerreará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em várias partes do mundo. Parece que eu estou te dizendo algo que você está lendo no jornal todos os dias. É o que nós estamos vendo há poucos dias. Nunca foi tão atual, né? Nunca foi tão atual. Há poucos dias atrás nós tivemos o quê? Terremotos em várias partes do mundo. E realmente tudo isso, porém, é apenas o começo das dores de parto. Mateus 24, versículo 7, versículo 8. E todas essas manifestações, é muito legal deixar claro que todas essas manifestações e contrações, diz assim que é a terra clamando para que os filhos de Deus se levantem. Então agora não é tempo de você ficar murmurando, ficar bravo, chateado ou ofendido com o que Deus está fazendo, mas é para que você se levante e ocupe o seu lugar de filho. Então isso é muito importante. E a base de entender escatologia sempre, Eric, é entender que Deus não perdeu o controle de nada. Exatamente. Deus está no controle de tudo. Então entender escatologia é entender que Deus está no controle do negócio. Exatamente. Deus não perdeu o controle, não é porque tem peste, não é porque a economia está prestes a romper, que não, Deus não perdeu o controle. E se você é filho de Deus, você está debaixo da forte mão de Deus. Exatamente. Então esse é o entendimento para esses dias. Entender que Deus não perdeu o controle de nada. E assegurar de que eu e você não temos o controle de nada. Exatamente. Isso é legal. Você não tem o controle da sua vida, eu não tenho o controle da minha vida, o Eric não tem, a Igreja Jardim não tem, a Igreja Jardim não sabe tudo, os pastores não sabemos. Exatamente. Mas uma coisa nós temos convicção e certeza: Deus não perdeu e não perderá o controle de nada. Nada. Exatamente. Nós temos que entender que Deus é soberano sobre todas as coisas e nada do que está acontecendo é novo para Deus. Exatamente. Nada disso é novo para Deus. Uma das coisas que nós sempre pensamos é sobre isso. Nós nos preocupamos muito, mas Deus quer trazer mal sobre o povo? Não, Deus não quer trazer mal sobre o povo. Nós somos maus. Exatamente. E nós, por sermos maus, preparamos o terreno para nós mesmos. Né? Eu vou até preparar um texto do que você está falando para que a gente possa ler junto, cara. Então, e isso é muito importante para você entender. Deus não trouxe maldade sobre o mundo. O homem naturalmente se tornou mal pelo seu pecado, pela sua própria desobediência. Nós não colhemos frutos senão daquilo que nós mesmos plantamos. O que Deus está preparando é um lugar para nos buscar, nos preparar e nos levar de volta ao princípio de todas as coisas. Deus sempre quis se relacionar com o homem. Deus sempre quis ter unidade com o homem e nós quebramos isso. E por meio da nossa quebra de fidelidade, Deus sempre permanece fiel, traz o seu Filho para se oferecer no madeiro, não para nos salvar, mas para trazer de volta essa unidade à sua família. Mas Deus precisa e Ele quer ver que a igreja se movimente, que ela se prepare, que ela ouça a sua voz, que ela entenda a sua palavra, que ela o busque, que ela, mais que qualquer coisa,
queira ser unida com Deus como Ele quer ser unido com a sua família. E dentro da união que Deus está estabelecendo no meio de nós, nós cremos que Ele voltará. E essa esperança é o que nos aproxima. O livro de Apocalipse e o fato das coisas estarem acontecendo não tem por objetivo nos dar medo, mas as coisas estão acontecendo para nós sabermos que aquele a que nós amamos está voltando. E esse amor em breve estará no meio de nós. Nós não estamos falando do fim ou dizendo que as coisas estão ficando difíceis para trazer medo ao seu coração, mas são necessárias, como Mateus está dizendo, e todas elas estão apontando: eu estou voltando. Então essa esperança não pode abandonar o seu coração e nem pode ser menor do que o seu medo do fim. Muito pelo contrário, nós entendemos que esse amor lança fora todo o nosso medo, ok? E acho que o Eduardo... Eu separei um texto para reforçar e afirmar tudo isso que o Eric falou agora, que está lá em Isaías 24, que Deus está punindo o mundo, Deus está trazendo juízo para o mundo. Olha só que Isaías 24, a partir do verso 5 diz: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus habitantes, pois desobedeceram a lei e deturparam os estatutos e quebraram a aliança eterna. Então, de quem é a culpa? A culpa é nossa, a culpa é nossa. E trazendo para uma forma teológica, a culpa é de Adão. Adão quebrou uma aliança com Deus. Então, isso é muito importante deixar claro. Quem é o culpado de toda a situação? Deus é o culpado? Deus está trazendo juízo? Isaías diz assim: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus habitantes, pois desobedeceram a lei e deturparam os estatutos e quebraram uma aliança eterna. Então Isaías 24:5 é a resposta para os nossos dias, cara. Os habitantes da terra é quem está trazendo a própria contaminação. Foi Adão que, através do seu pecado, trouxe essa contaminação para a terra. E nós acreditamos que Jesus, através da cruz, entrou de forma redentiva para com o homem, mas para com a terra, Jesus precisa voltar. Então é necessário que a gente entenda que não é Deus que está sendo malvado com a gente, nós que estamos sendo filhos desobedientes. Exatamente. Então isso que é trazer claro, não é tirar a minha culpa e colocar a culpa em outras pessoas agora, mas agora é tempo de assumir a nossa responsabilidade de filhos e entender que tudo isso que está acontecendo é culpa minha, é culpa do Eric, é nossa culpa, é culpa de Adão, e nós como filhos de Adão, o Adão como cabeça federativa, teologicamente falando, é o culpado dessas situações. Então, entender que agora o texto de Isaías 24:5 nunca fez tanto sentido para a gente. Eu acho que começou a entrar algumas perguntas. Pessoal, a gente está aqui no Facebook da igreja, na página da igreja, está pelo Instagram do Eric, porque o Instagram da igreja teve alguns problemas, a gente está transmitido ao vivo também pelo Instagram do Eric. O Mateus está aqui com a gente, Mateus Castro, dos Dread. Então, se tiver aqui alguma pergunta, manda para ele. Já mandaram uma pergunta aqui para ele, e será que já dá para a gente começar a responder? A gente tem um tempinho, vamos deixar mais para frente para responder? Vamos deixar mais. Então a gente vai falar mais uns 10 minutos, mais para frente a gente vai selecionar as perguntas e vai estar respondendo elas, tá? O objetivo do que a gente está falando é realmente para trazer entendimento para as pessoas. E já desmistificando um pouquinho a respeito de alguns pontos do fim. Não, esse não é o Cavaleiro Amarelo, como o Eduardo falou, que vai vir e trará pragas e pestes sobre o mundo, e esse irá exterminar a quarta parte da terra. Não, nós ainda não chegamos nesse momento. Haverá esse momento? Haverá esse momento. Por isso que nós sempre estamos dizendo, nós precisamos preparar. E como o Apocalipse vai dizer: quem tem ouvidos, ouça as minhas palavras. Bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras desse livro e as guardam. Bem-aventurados são esses. Então nós precisamos entender que o cenário onde nós vivemos hoje é um cenário no qual Jesus escreve, através de João, as 7 igrejas da Ásia Menor, como nós falamos no começo, que é a Turquia. O Apocalipse começa falando dessas 7 igrejas. Nós estamos praticamente passando por todos os estágios dessa igreja, até chegar realmente, propriamente dito, à intensificação das dores de parto. Exatamente. E os processos das 7 igrejas, onde nós vamos perceber, nós nos assemelhamos muito com elas, em vários aspectos. Na permissão de deixar doutrinas estranhas entrarem dentro da igreja. Exatamente. No sentido de acharmos sermos soberbos e bons o suficiente para nos mantermos
com as heresias e acharem que as heresias que nós criamos são superiores à palavra de Deus, como a igreja de Tarso, que vai acreditar que o gnosticismo dentro da igreja ele pode contribuir para a intenção e propagação do evangelho. Hoje nós vemos teologias como teologia do coach, da prosperidade, se entrando dentro da igreja e trazendo isso como uma forma de melhorar as escrituras, como se elas não fossem suficientes em si mesmo, ou pelo contrário, tirar o objetivo da palavra de Deus. As nossas igrejas mundialmente hoje têm pregado o evangelho que facilita a vida cristã, quando na verdade a Bíblia nunca profetizou uma vida fácil. Exatamente. Ela sempre profetizou e apontou que não seria fácil. E é exatamente por não ser fácil que se assemelha muito com a obra de Cristo. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, os apóstolos dizendo: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, morra como eu morri e viva como Cristo viveu. Então nós não teremos uma vida fácil. Jesus não promete isso, Ele promete uma eternidade com Ele. Essa é a nossa esperança eterna. E dentro desse cenário, eu quero citar isso para vocês. Nós não estamos ainda nesse cavalo amarelo, nós temos 3 cavalos anteriores para preceder a isso. E quando começam os cavalos, é a abertura dos selos. A abertura dos selos não começaram também. Okay? Que é uma outra dúvida que as pessoas estão dizendo: nós estamos já no último selo, nós estamos já soando a última trombeta, Jesus já está chegando, nós já estamos derramando as taças. Não, nós não começamos nenhum desses estágios ainda. Eric, mas você falar dessa forma parece que está muito longe. Não, irmãos, o fim das coisas não são tão demorados assim. Só que nós temos um longo período de intensificação, de período de semanas, que até mesmo são profetizadas por Daniel como 70 semanas, né? Então, dentro das semanas onde nós vamos vivendo, dentro do princípio das dores, é um período longo realmente, que parece ser o fim, mas não é o fim. Jesus vai nos alertar em Mateus 24 que aparecerão falsos cristos. Isso é um grande sinal, cara. Isso é um grande sinal. Aparecerão falsos profetas, haverá terremotos, haverá pestes, haverá pragas, haverá guerras, haverá lutas, haverá conflitos. Nós passamos pela peste negra, nós passamos pela febre amarela, nós passamos pelo H1N1, nós estamos passando pelo coronavírus, passamos no passado por outras pragas, passamos por terremotos, passamos por tsunamis, passamos por aflições, passamos por fome, já passamos por várias coisas, e todas elas apontam para a igreja se preparar, apontam para que a igreja se apronte para o fim, prepare o seu azeite, esteja com a lâmpada acesa, noiva adornada e se preparando para o encontro com o seu noivo. Então, dentro desse momento onde nós estamos vivendo, ainda não é o fim. Como eu disse, há termômetros onde nós praticamente podemos identificar sinais bíblicos da volta de Cristo, da aparição do anticristo, e até mesmo nós citamos sobre isso. Haverá o anticristo. Haverá alguém que se levante como um anticristo. Haverá uma segunda besta, alguém que se levanta como uma falsa profecia ou como um falso profeta. Da mesma forma como haverá uma grande meretriz, profetizado no Apocalipse, que basicamente é um sistema econômico, um sistema governamental, um sistema político que vai se levantar ou que já está se levantando. Já desmistificando alguns pontos que o pessoal perguntou, haverá sim 10 governos, 10 reinos que representam os 10 chifres realmente, e dentro desse cenário todo de vários simbolismos, entenda algo: tudo que a Bíblia diz, ela é literal. Quando o Apocalipse ele está citando algumas coisas que são figurativas, ele explica o que é figurativo. Quando a Bíblia ela não quer ser figurativa no Apocalipse, ela realmente está citando aquilo mesmo, tá? Mas o que nós temos que desprender nos dias de hoje é sobre esse entendimento de preparo para o fim, de nos prepararmos para o fim. Depois realmente deste cenário, haverá sim a vinda do anticristo, que será a intensificação das dores do parto. Nesse processo, ele sim se levantará num período chamado de falsa paz. No período de falsa paz, que já é a intensificação das dores do parto, nós perceberemos sim paz entre as nações. O que nós estamos vendo hoje? Guerras, conflitos, crise econômica, provavelmente fome, mas o mundo precisa de um salvador da pátria.
O mundo vai precisar de alguém que apareça com a solução perfeita. E esse homem realmente irá aparecer com um governo perfeito. E provavelmente será a nossa figura do anti-Messias, ou propriamente do anticristo. Nós estamos focando hoje mais no preparo para o fim, para que nós possamos seguir para os próximos passos com excelência, ok? Mas dando uma pincelada sobre os aspectos que provavelmente você veio querendo ouvir e ser questionado, é isso. Nós realmente estamos no princípio ainda não começou a grande tribulação. Nós, quando transicionarmos para esse período de intensificação das dores, que pode ter como termômetro a reconstrução do templo em Jerusalém, nós teremos sim a vinda do anticristo. Ele trará paz. A igreja viverá uma grande colheita de almas, como foi profetizado também em Joel capítulo 3, como foi profetizado também por próprio Jesus em Apocalipse 19, uma grande multidão vestida com vestes brancas, o qual não poderia contar. Haverá uma grande colheita de almas, mas seguida também de uma grande perseguição. Se você olhar para o nosso cenário atual, há um mês e pouco atrás, nós estávamos com os nossos sapatos erguidos nos principais estádios do Brasil, gritando: avivamento, avivamento, avivamento. Mas logo em seguida do avivamento veio uma grande peste sobre o Brasil. E entenda, nenhum avivamento ele é isolado. Quando Deus traz um avivamento, Ele sempre traz também uma perseguição. E nós acreditamos que da mesma forma, com o intensificar e a aproximação do fim, haverá sim uma grande colheita de almas, haverá um período de falsa paz, onde nós vamos achar que o mundo está bem, que o mundo está ok, que as igrejas estão bem, mas ele será precedida por uma grande apostasia da igreja. Você verá esse período acontecer sobre as nações da terra. E no meio desse cenário, onde as coisas vão começar a piorar, haverá sim a revelação desse falso profeta, haverá a revelação do anticristo realmente como ele de fato é, para ir contra as nações, mostrando a verdadeira face, mostrando sua verdadeira face. Haverá sim um levantar de uma grande Babilônia, haverá sim um levantar de um grande sistema econômico, e ao mesmo tempo em que se levantará no fim dos tempos realmente 10 nações que parecerão boas e que se levantarão para trazer a união juntamente com o anticristo, mas o fim delas é basicamente a quebra contra Israel, contra Jerusalém de Deus, que é o cerne do amor e do reino do nosso Messias. Por isso é muito importante você guardar que Jerusalém, a Israel, é o centro do governo de Deus, e o amor de Deus está ali. O amor de Deus dentre as nações e o governo da onde o nosso Jesus irá reinar, e nós vamos estudar sobre isso, está ali. E nós entendemos sim que com a reconstrução do templo, em pouco tempo, eu acredito, há especulações até mesmo, pastor, que a pedra angular já está sendo preparada, há sacerdotes em Jerusalém que já são se preparado dentro das faculdades ortodoxas judaicas para presidir como sacerdotes no templo que será reconstruído. Do sacrifício, então, como fazemos, que basicamente a instrução sobre a lei cerimonial de Deus. Então nós estamos num cenário, irmãos, onde tudo está se preparando, ou seja, o filho está se preparando dentro do ventre da mulher para poder receber as fortes contrações. Isso é muito legal, cara, porque só de datar as coisas é não saber se posicionar. Começar a colocar data nas coisas é não saber se posicionar. Mas dentro desses relatos que você está trazendo e que nós estamos estudando há tanto tempo, é legal que a gente tem convicção. Isso é uma convicção no nosso espírito e uma certeza que nós temos. Existe no mínimo 3 anos e meio. Por quê? Porque, primeiro, precisa ser restaurado o sacrifício no templo. E depois o sacrifício precisa cessar. Então assim, nós temos um período aí para frente. Então não é agora que as coisas estão acontecendo. Não estamos sendo ousados de datar nada, não estamos datando. Mas entendemos que existe algum tempo para frente. Acreditamos que talvez a geração dos meus filhos, talvez alguns de nós estejam vivos nessa época. Mas existem algumas coisas que precisam acontecer. O templo precisa se levantar, o sacrifício precisa ser restaurado, depois uma grande abominação vai ser colocada no templo, depois os sacrifícios cessarão, aí o anticristo vai sentar-se no trono. Então esses são os sinais de que daí sim é o período da grande tribulação. E esse é o movimento que a gente precisa entender. Eu acho que o que é legal também, Eric, que
quem por tanto tempo pregou prosperidade, teologia do coach, nunca foi tão envergonhado como nesse tempo agora de pandemia e epidemia, porque todas as mensagens de autoajuda, de prosperidade, de coach, nada faz sentido agora. Então é muito legal ver o Senhor reposicionando a igreja dele para uma teologia real e não uma teologia escapista. Exatamente. Que foge do sofrimento, que tira as dores, que só prospera, que só ganha, que só vence. Então essa não é a teologia correta, não é a teologia do sofrimento não, mas é a teologia de se posicionar de maneira correta. Então esse realinhamento é muito legal também, cara. Nem da hipergraça. Exatamente, que é uma das coisas que a gente mais tinha ouvido. Exacerbada a graça de Deus, eu posso pecar que Deus vai me perdoar, não há crédito sobre isso, eu sou realmente salvo, então eu posso falhar, que há uma graça tão grande sobre mim. Quando nós entendemos, irmãos, que não há como fugir da graça de Deus, e a graça de Cristo é um favor que você não merece, que nós não somos dignos, salvos por misericórdia, salvos de uma ira, e a salvação que foi dada ao homem, ela não nos faz exacerbar da graça de Deus, pelo contrário, ela faz com que nós devemos nos humilhar, nos render, nos arrepender. Isso é o status de um verdadeiro líder, de um verdadeiro homem que precede aos púlpitos das comunidades, não os falsos cristos, onde o próprio Mateus está profetizando. Cuidado com esses que ele citou também, falsos cristos, falsos profetas, homens que se apresentam com a palavra do Cristo, mas trazem mentiras sobre o povo de Deus. Não é que eles falam mentiras, mas é que eles apresentam meias verdades, e meias verdades são mentiras. Então isso é muito legal deixar claro, porque ou eles apresentam Jesus só como Salvador e não apresentam Jesus como Senhor, e aí as pessoas ficam perdidas e acabam se rendendo, mas Jesus é Salvador e Senhor. Nós precisamos apresentar Jesus como Cordeiro, mas como Leão. Então nós precisamos ter entendimento. Por isso que é legal estudar escatologia, porque escatologia é a revelação de Jesus. Então Jesus é o meu Salvador, ele me salvou, ele me comprou, só que além de me comprar, agora ele é meu Senhor, ele é Senhor do meu espírito, ele é Senhor do meu corpo, ele é Senhor da minha alma, ele é Senhor de todas as coisas. Então o que essas pessoas têm feito nesses dias é só simplesmente dar hipergraça e apresentar Jesus como Salvador, mas tirar a coroa dele como rei, porque ele é Salvador, mas ele é Senhor de todas as coisas. Então esse reposicionamento é muito legal, cara. Esse realinhamento é muito legal. Por quê? Porque o Senhor está separando os sacerdotes dele para esses dias, cara. Porque quem está falando bobagem, cara, eu nunca vi o pessoal tão cabisbaixo, eu nunca vi os coaches tão cabisbaixo, eu nunca vi o pessoal que prega hipergraça tão triste, eu nunca vi os coaches tão tristes. Por quê? Porque por muito tempo, eles nunca anunciaram que algo do tipo iria acontecer. Ou se acontecesse, não seria obra de Deus. Então isso é muito legal, ver o Senhor ouvindo as nossas orações, uma oração de Senhor, tira dos púlpitos aquilo que não é verdade, tira as heresias da igreja. Então isso é muito importante. Isso da escatologia é incrível, é surreal por isso, porque ele abre os nossos olhos e traz fascinação para entender que Jesus é Salvador e Senhor. Então isso é muito legal, cara, isso é muito bacana. Algumas pessoas têm perguntado como é que eu faço para entender a ordem dos fatos do fim. Primeiro ponto, Mateus 24, ele traz um preparo sobre o princípio das dores. Esse momento onde nós estamos vivendo hoje, onde haverá sim guerras, haverá sim lutas, haverá crises econômicas, haverá pestes, pragas, como que nós temos, terremotos, todo o contexto da natureza se manifestando para que os filhos de Deus, como o pastor Eduardo falou, se posicionem. Isso é o começo, irmãos, isso são os primeiros sinais. O próximo passo é a intensificação das dores de parto. É o momento onde o anticristo já aparece. Como eu falei, um termômetro pode ser a reconstrução do templo, que ele diz que ele vem após a reconstrução do templo, né? Mas algo parece acontecer ainda. Vai se apresentar assim como um governador, como alguém que vai trazer paz. Haverá realmente paz, até mesmo econômica, sobre as nações. Em Apocalipse vai dizer, inclusive, que juntamente com ele vem essa grande meretriz que vai dizer que os reis beberão do seu sangue.
Ou seja, as nações se alimentarão dessa paz que o anticristo trará. E após essas coisas, haverá uma revelação dele contra Israel, contra Jerusalém. As nações que se unirão ao anticristo se rebelarão também contra Israel, contra Jerusalém. Nós, como cristãos, como povo de Deus, veremos isso acontecer, sentiremos as mesmas dores, e talvez até mesmo iremos sofrer com certeza com eles, e veremos as retaliações também vindas sobre nós cristãos. Mas é muito importante que Deus não nos dará algo que nós não possamos suportar. A Bíblia sempre é muito clara quanto a isso. Nós temos dores e aflições para viver ainda, mas Cristo está conosco e não se apartará. Ele não nos abandonará. E Ele vai abreviar esse tempo de grande tribulação, que senão a gente não aguentar. Exatamente. Também. Ele fala, vou abreviar os tempos vão ser rápidos quando essa grande tribulação chegar, porque senão ninguém suportaria. Então isso é muito bacana. Quando você olha para o cenário realmente da abertura dos 7 selos, das sete trombetas e das 7 taças, elas são um período muito mais curto do que todo esse tempo de preparo. Por que o tempo de preparo é maior? Porque é necessário que nós sejamos maduros para que ele venha. E a maturidade de um cristão, ela é construída, ela não é exagerada, ela é construída com o tempo. E eu acredito sim que muito se deu tempo após a vinda de Jesus para que a igreja fosse anunciada, para que o reino de Deus fosse anunciado entre as nações, para que as nações da terra conhecessem Cristo. O objetivo de Deus não era salvar apenas os judeus, embora a lei sempre falou sobre isso, mas sim dar ouvidos aos profetas que profetizaram que de todas as nações da terra seríamos salvos. E hoje nós somos uma videira de gentios e judeus, povos dentre todas as nações. Eu acredito que Cristo tinha isso como desejo, para que então ele viesse, as nações ouvissem do seu amor e do seu reino, para que com ele também governasse. Mateus 24:14 diz isso, né, cara? Que é mais um sinal do princípio das dores, um sinal do princípio das dores é que o evangelho do reino vai ser pregado por toda a terra. Exatamente. Então, assim, entender que o princípio das dores é quando essas situações todas que nós narramos é que o evangelho do reino e vai estar sendo pregado sobre toda a terra. Então isso é muito legal, cara. Exatamente. E após esse momento onde há realmente uma revelação de um anticristo, haverá sim um momento de realmente contrações fortes, que é a intensificação, que é realmente o parto, né? E é onde haverá maiores dores. Neste momento da igreja, sim, é o momento onde a igreja passará por uma grande tribulação, né? Aqui nós já conseguimos desmistificar algumas coisas, tá? Então, basicamente, para eu entrar no que eu quero dizer agora, eu vou só passar pelos sinais, né? Princípio das dores, momento atual, intensificação das dores, a apresentação do anticristo e a falsa paz, uma colheita de almas, e o próximo passo, que é o parto, literalmente, que é as dores de parto. E nesse momento, sim, há uma perseguição ferrenha aos cristãos, há uma luta ferrenha contra a igreja, e o mundo experimentará de muitas outras coisas, como alguns vislumbres de pragas. Aqui eu abro o pressuposto para nós entendermos o paralelo a isso, que é precedido no próprio Apocalipse. Então, passando desses sinais, onde nós vemos dos sinais da igreja, as advertências à igreja, a instrução à igreja, a correção à igreja, que são as 7 cartas, as 7 igrejas, nós vamos começar com um processo que nós chamamos de abertura de selos. Nós temos 21 juízos de Deus trazidos sobre o povo. Dos 21 juízos de Deus, nós temos 3 classes de 7 juízos. Nós temos 7 selos abertos, nós temos 7 trombetas e nós temos 7 cálices. 3 classes mais de uma 7. vez o número 7 e o número 3. Ou seja, o que a gente vê com isso? Nós vemos que o número 7, que tem uma tipificação bíblica, que todos nós conhecemos, que é o número de perfeição, onde a terra foi construída em 7 dias, né? O número perfeito de Deus. E nós temos o número 3, que é o número de Deus, a trindade, o triuno Deus perfeito, ou seja, é o juízo perfeito de Deus. Então, quando nós entendemos isso, é a forma de nós entendermos como Deus faz. E quando nós vamos ver as aberturas dos selos, realmente, a Bíblia vai citar realmente a vinda de 7 selos, que são basicamente 7 primeiros juízos de Deus. Nos 7 primeiros juízos de Deus, vão estar muito linkados ao grande período que nós vamos viver já da tribulação. E vai se passar pelas
trombetas, que são também outros 7 juízos de Deus, até chegar ao último juízo de Deus dessa segunda etapa, que é a 7ª trombeta. Na 7ª trombeta é onde a Bíblia vai dizer que é onde o Cristo vem, onde os céus se abrem. Eu quero ler um versículo, Mateus 24, versículo 30 e 31, que é a nossa esperança. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Por que que nós vemos que as nações irão lamentar? Porque nesse momento as nações vão se rebelar contra a igreja, vão se rebelar contra o Cristo. É só você perceber, até mesmo você consegue notar isso até mesmo no nosso cenário atual. Hoje nós estamos vivendo um período de intolerância ideológica. A intolerância ideológica vai para o Senado para se tornar lei, como por exemplo, vai para o Senado que a igreja tem que aceitar a todos. Eu não vou entrar propriamente no sentido de homossexualismo, entre outros fatos, mas aquilo que a igreja... Tudo começou com uma polarização muito grande, né? Ou você é de direita, ou você é de esquerda, ou você é isso, ou você é aquilo. Esse é só um sinal de tudo isso que o Eric está falando, cara. Exatamente. E quando a gente vê o que se torna intolerante aos homens, ele tem como próximo passo crer que o que para ele é intolerante se torne lei para que seja obedecido pelos homens. E quando a intolerância ideológica se torna legal, o legal é contra o que nós cremos. Exatamente. E quando o que é legal é contra o que nós cremos, começa a trazer guerras, começa a trazer conflitos, perseguição, mortes. Exatamente, o que nós vivíamos como paz, hoje se torna como nós somos os foras da lei. Politicamente correto. Exatamente. E nesse momento onde nós nos tornamos os foras da lei, nós estamos diante das escrituras bíblicas, mas nós estamos contra os homens e as suas constituições. Então nós vamos ver esse momento também chegar sobre as nações. E provavelmente no próximo culto nós vamos falar sobre esses próximos estágios, que são as aberturas dos selos, que são as trombetas, mas basicamente algo que eu quero já responder, que é uma dúvida tangente aqui que veio para nós, Jesus volta antes ou depois da tribulação? Né? Isso é muito claro para quem está com a gente já há tempo, mas quem está chegando agora, uma coisa que é bem claro a gente deixar também para o pessoal, Eric, é que a gente não sabe muita coisa, a gente está caminhando, nós estamos talvez alguns passos à frente de alguns, como também estamos atrás de muita gente. Então, assim, deixar claro que a gente está construindo esse lugar, mas nós cremos de forma escatológica que nós iremos passar por esse período. Jesus volta depois da grande tribulação. Então, esse é um ponto que a gente deixa muito claro aqui na comunidade. Você não vai escapar, você não vai ser retirado, você não vai ser poupado desse período onde os juízos virão sobre a terra. Então, essa maneira escapista de ver o fim não é a maneira como nós dessa comunidade entendemos escatologia. Nem só a nossa comunidade, como a própria Bíblia. Exatamente. A gente vai olhar para as escrituras e por muito tempo a igreja sempre criu que haveria um arrebatamento secreto, que a igreja se ausentaria da grande tribulação, enquanto o mundo seria destruído pelo anticristo, e nós retornaríamos como os meninos, né, os meninões da história já são salvos. Exatamente. Quando na verdade a própria vinda do Cristo é precedida na Bíblia apenas na 7ª trombeta. Nós vamos estudar todas elas juntos. Como está em Atos lá, da forma que vocês viram Jesus subir, assim vai assim o verão também. Todos os olhos verão, então não vai ter nada secreto. Exatamente. A coisa vai ser visível, o mundo inteiro vai notar. A gente não vai ser pego de surpresa. Foi pego de surpresa. Alguns porque não estão atentos quanto ao que a Bíblia diz, mas você que lê a Bíblia, que ora, que entende, você não vai ser pego de surpresa. Exatamente. Por quê? Porque nós iremos passar por um momento muito difícil, uma crise muito difícil, que não é o que nós estamos passando agora. Exatamente. Né? Então, uma pergunta que eu queria fazer para você, Eric, é agora... Eu acho que já respondeu. Se você entrou na live um pouquinho antes, você já sabe qual é a resposta. Mas então, não é o terceiro cavaleiro não foi solto agora. O
cavalo amarelo não foi solto agora. Não foi solto ainda. Então isso é muito deixar muito claro para você. O Não período pelo qual estamos passando é o princípio das dores. Só dando um spoiler, para chegar ao cavaleiro amarelo, a gente tem que passar pelo cavaleiro branco, o cavaleiro o cavaleiro vermelho e o cavaleiro preto. Só dando um spoiler do que a gente vai falar na semana que vem provavelmente. O cavaleiro branco, apresentado em Apocalipse capítulo, desde o 6 até o 9, ele vai estar citando o seguinte: apresentará um cavaleiro branco, em sua cabeça está uma coroa e em sua mão um arco. O arco... Cara, isso é muito legal, porque muitas vezes, cara, quando eu li Apocalipse antes, uau, o cavaleiro que vem montado no cavalo branco e tem uma coroa. Cara, eu olhava aquilo, eu li aquilo, eu falava assim, é Jesus. É Jesus. É Jesus que está voltando. Mas assim, Jesus não tem uma coroa. Não. E também não carrega em sua mão um arco só. Não, então, esse é o entendimento, cara. Se você está lendo Apocalipse 6, se eu não me engano, você vai olhar para o Apocalipse 6 e vai falar, uau, eu já vi muita gente lendo esse texto em voz alta, bradando e celebrando a vinda do Cavaleiro Branco, achando que esse Cavaleiro Branco é Jesus. Gente, não é Jesus. O Cavaleiro Branco de Apocalipse 6 não é Jesus. Exatamente, esse é um dos motivos pelo qual muitos acreditam que Jesus nos retiraria da grande tribulação. Grande erro escatológico, porque o Cavaleiro Branco vir para nós primeiro e depois os cavaleiros de dor é um dos motivos pelo qual a igreja acreditava que não passaríamos por dor, quando na verdade o Cavaleiro Branco aqui, ele é o falso Cristo, ele é o próprio anticristo. Ele se parece, mas não é. Exatamente, ele é a tipificação. Ele é um fake. Ele é o anticristo, como a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 24, fiquem ligados, aparecerão falsos cristos, e ele é este falso Cristo, um dos que são grandes mentirosos, ele é o principal deles. E por que nós estamos aqui não é? Porque o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco, ele vai aparecer só em Apocalipse 19, e ele não carrega um arco na mão, pelo contrário, ele carrega uma espada afiada. E ele tem várias coroas. E ele tem várias, ele é seguido de uma multidão de santos com ele. E é importante você entender isso, porque um arco na mão, arco na história bíblica representa um instrumento de guerra. Exato. Arco é um instrumento de guerra à distância. Guerra à distância, o que isso representa o quê? Uma apresentação de uma falsa guerra, ou pelo contrário, rumores de guerra. Porque Então, ele só tem o arco, ele exatamente, não tem, ele não tem a flecha, ele só tem a arco. Ele representa, ele vem como uma ameaça de guerra, que é exatamente o que o anticristo vai fazer. Ele vai unir 10 nações para virar-se contra Israel. Então, nesse momento, ele apresenta uma ameaça de guerra. E segundo, vem um cavaleiro preto. O cavaleiro preto, ele traz consigo uma espada na mão, e a Bíblia vai dizer que a sua espada será uns contra os outros. Ou seja, aqui já é uma guerra de fato, e realmente haverá guerras. Pode ser que seja por tudo isso que nós falamos, pelas crises econômicas, pela intolerância que se torna legal, as guerras, os conflitos, e então vem terceiro cavaleiro, esse segundo cavaleiro que eu citei, na verdade, peço desculpas, é um cavaleiro do cavalo vermelho, e haverá um terceiro cavaleiro. Então esse terceiro cavaleiro, ele vai trazer sim algumas dores sobre o povo de Deus, mas esse terceiro cavaleiro não é o quarto, porque o quarto cavaleiro sim é o cavaleiro que traz pragas, pestes sobre todo o povo, tá? Na verdade, eu quero até citar isso, puxar um cavalo aqui. O cavalo preto, propriamente dito, ele vai sim trazer algo para a igreja, e sequencialmente é onde começa a se intensificar as próprias pragas, que começa a perceber-se uma grande perseguição aos cristãos, né? Quando o cavaleiro do cavalo amarelo vem, ele vem trazendo pragas, pestes, conflitos e continuação das guerras. Exato. E a Bíblia vai dizer que neste momento há sim uma morte da quarta parte da terra. Se a gente for olhar para um cenário realista, a gente está dando só spoilers, tá, gente? Na semana que vem isso pode ser um pouco mais, vai ser um pouco mais profundo até. Se nós formos olhar para um cenário realmente real, se nós chegarmos a 8 bilhões de pessoas, nós estamos falando de 160 milhões de pessoas mortas com pragas e pestes. E nós olhamos para isso, nós achamos que parece loucura, mas se nós olharmos para a Itália, são quase 600 pessoas que morrem por dia por pragas. Então não é um mistério. Então, respondendo já com isso e parando aqui, realmente algo que ainda vai acontecer após a aparição do anticristo, após as guerras, virá então pragas citadas aí como o cavaleiro amarelo.
Então, vocês viram o quanto é difícil a gente entrar nesse assunto chamado escatologia, porque nossa cabeça começa a pipocar de coisa, a gente quer falar e a gente quer ser profundo, mas ao mesmo tempo, mas não dá tempo de ser profundo como a gente gostaria. Por quê? Porque tem diversos assuntos que a gente quer entrar com você. Então, assim, a gente está aproveitando esse momento e muito provavelmente a gente vai continuar usando essas ferramentas para gerar conteúdo para vocês, mas hoje nós já não temos mais tempo de continuar. Então, semana que vem nós vamos estar continuando esse assunto, mas agora nós temos aqui, nem temos mais tempo, mas nós vamos tentar responder algumas perguntas que nos enviaram de maneira rápida, e se você tiver mais dúvida, manda pra gente no particular e a gente vai responder. Uma das coisas que o Matheus perguntou, que mandaram para ele, quem foi que te mandou, Matheus? Foi o Fê. O Fê perguntou pra gente, eu acho, quem são os 144 mil, os 144 mil eleitos. Nós acreditamos que os 144 mil, é isso? São as 12 tribos de Israel, são os 144 judeus que vão ser eleitos. Tem a ver com 12 mil de cada tribo, então por isso chega nesse número de 144 mil. Então quem são os 144 mil eleitos? São das tribos de Israel. Exatamente, a própria Bíblia vai dizer isso em Apocalipse. É literal. Gera-se muito conflito sobre isso, mas a própria Bíblia vai dizer que são descendentes das tribos de Israel, e a Bíblia mesmo vai dizer que 12 de cada das tribos. Ele vai citar todas as tribos de Israel. A questão, gente, é que nós temos que entender que para que Jesus volte, muitos judeus vão voltar para Israel, e haverá uma declaração no meio deles dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor. E no meio dessa declaração há uma unidade com Cristo, e a Bíblia vai dizer que esses homens são homens profundamente remidos, virgens, puros, a virgindade que ela é representada como puros de coração. Então serão 144 judeus, tá, que vão sim, e provavelmente alguns deles já estão vivendo hoje, que estão em profunda devoção e intimidade ao Cristo, que reconhecem o Messias como Cristo e realmente estão vivendo nesse momento para a glória de Deus. Mais alguma, Matheus? Teremos tem mais alguma pergunta? Tem uma dúvida que lançaram aqui, que é a respeito das duas testemunhas. Nós vamos chegar nesses assuntos, tá? Nós estamos respondendo por dúvidas, mas nós vamos citar eles de maneira contextual. As duas testemunhas, há algumas especulações que sejam dois profetas da atualidade, há dúvidas que sejam Moisés e Enoque, que seja Enoque e Elias, basicamente há várias situações e várias propostas, né? Uma das mais contundentes, eu não estou afirmando isso, é que seja Moisés e Elias, né? Por que Moisés e Elias? Porque na transfiguração de Jesus, quando Jesus se apresenta, como ele vai se apresentar com o corpo glorificado, uma tipificação de como ele vai se apresentar no futuro com o corpo glorificado, vem a presença de Moisés e Elias ao seu lado, e os discípulos de Jesus o reconhecem como Moisés e Elias. Pode ser que seja Moisés e Elias, tá? Como uma das propostas, assim, teologicamente. Uma das coisas que acontece nessa passagem é que Pedro pede para construir uma tenda, fala de tabernáculos. E ali Deus responde: não, fica quieto que o meu filho está falando. Por quê? Porque não era tempo de tabernacular. O que significa tabernacular? Significa habitar entre nós. Então, uma das coisas que nós cremos que, por ser eles, Moisés e Elias, é que não era o tempo deles estarem tabernaculando sobre a terra. Por quê? Porque esse tempo era um tempo futuro, como a gente falou no começo. Acreditamos em escatologia de uma maneira futurista. E a Bíblia também não vai citar a respeito da morte desses homens. Exatamente. Elias foi arrebatado e Moisés não foi achado no seu corpo. Exatamente. Né? Mas, pessoal, isso são mais umas evidências da qual nós acreditamos. Entendeu? Há outras propostas teológicas, mas há uma familiaridade entre os estudiosos da Bíblia que essa é uma proposta contundente, mas eu não estou afirmando. Alguns acreditam que é apenas o Espírito deles que virão nos empoderar sobre esse tempo, não de forma literal, mas a maneira como nós cremos, estamos crescendo nesse entendimento, é sobre Moisés e Elias. Tem uma questão bem semelhante aqui: qual a relação do fim dos tempos com o espírito de Elias? Exatamente, as pessoas criam exatamente sobre o espírito de Elias. Na verdade, o espírito de Elias, ele é muito precedido nesse próprio versículo aqui da transfiguração de Jesus. Por quê? Algo que vocês podem guardar: a lei e os profetas sempre foram muito preditos na Bíblia, né?
quando nós vemos essa cena maravilhosa da transfiguração de Jesus, nós vemos que após aparecer a lei, que era a representação atual, e a vinda do profeta, Elias representando os profetas, o espírito dos profetas, o que está acontecendo aqui? Ambos, depois de se apresentarem, se prostram diante de Cristo, assim como os discípulos estavam prostrados diante daquela cena. O que eu tenho para dizer sobre isso é que, até mesmo diante de Cristo, a lei e os profetas vão se prostrar. E é realmente o que acontece.